Graça e paz, mulheres. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula um pouquinho diferente. Vocês estão ouvindo aí um fundo musical. Sou eu aqui com meu teclado. Hoje eu estava orando sobre esse momento, sobre o nosso estudo. E o Senhor me lembrou de algo que Ele me falou. Deus me falou sobre fazer uma extensão do meu secreto aonde Ele me levasse. E o meu secreto nada mais é do que eu com meu tecladinho, tocando uma melodia e orando em cima dessa melodia. Muitas canções surgiram desse lugar. Na verdade, eu nem falo que são canções, mas são orações cantadas. Muitos poemas surgiu desse lugar. E hoje eu gostaria de começar orando com vocês, assim como eu oro no meu secreto, assim como eu faço no meu momento com Deus. Então, gostaria de, nesse comecinho de aula, fazer uma extensão do meu secreto aqui com vocês, me expor. Eu falei para Deus, isso é algo tão particular, isso é algo tão pessoal. Mas sempre quando o Senhor nos fala para nós fazermos algo, por mais que pareça que não faz sentido, tudo que Ele nos pede é bom. Então nós continuamos, eu caminho sobre aquilo que Ele tem falado para mim. Mas sem demora, vamos orar? Se você puder me acompanhar em oração, feche os seus olhos. Ah, Senhor, como eu amo a Sua presença. A Sua presença que já invadiu aqui o meu quarto, o Seu amor que já é tão real e tão palpável nesse lugar. Não tem nada melhor que o Seu amor para mim. Não tem nada melhor que a Sua presença para mim. Nada mais pode me satisfazer, Deus, nada mais pode suprir a minha alma e o meu ser. Eu encontrei em Ti a minha fonte inesgotável de prazer. O Seu amor para mim é melhor que tudo. Melhor que a própria vida. É melhor do que tudo que eu já provei e vi. O Seu amor é para mim. Nos encontre aqui de novo. Que não seja só mais um estudo, mas que seja um encontro real com a pessoa de Cristo. O Espírito Santo promova esse encontro real. Que a Sua presença e o Seu amor nos abrace, nos envolva, Senhor. Promova uma experiência com o coração apaixonado, com a faceta do noivo. Nós não queremos mais viver apenas uma religião, mas nós queremos ter uma revelação maior do Seu coração de amante. Nos ache aqui, nos atraia para mais perto, nos leve para junto de Ti, nos deixe, Senhor, mergulhar nas profundezas do Seu coração e Te conhecer por dentro. Não nos deixe sair desse lugar, não nos deixe sair desse ambiente da Sua presença, Senhor, sem nós conhecermos o que ainda não conhecemos em Ti, sem ver o que ainda nós não vimos em Ti. Ah, Espírito Santo, revela-nos Cristo. Pode despir a beleza de Cristo. Nos cative. Queremos de novo e de novo e de novo nos apaixonar por Ti. Arrebate os nossos corações de amor para Ti, Senhor. Fale conosco. Ao meu amor, fale conosco. O anseio do meu coração é mais uma vez ouvir a Sua doce voz ecoando em todo o meu ser. O meu dia só tem sentido quando eu Te vejo. O meu dia só ganha razão quando eu ouço o doce som da Sua voz. É Você que me dá razão para viver. É Você que dá sentido para todo o meu ser. Nada faz sentido sem Você. Tome o seu lugar aqui. É tudo para Ti, é tudo por Ti.
é porque te amamos, é porque te queremos, é porque te desejamos, é porque anelamos, Senhor, em viver um relacionamento de amor, anelamos viver um relacionamento de intimidade contigo. Anelamos, desejamos em viver essa eterna relação de amor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Chegar mais pertinho aqui. A minha oração é que essa presença que está aqui no meu quarto esteja aí com vocês também. Hoje nós vamos finalmente começar. Nós vamos finalmente entrar no livro. Eu não sei se vocês estavam ansiosas para isso, mas eu estava muito ansiosa para isso. E hoje nós vamos falar sobre o beijo divino. E eu gostaria que vocês abrissem aí na Bíblia de vocês em Cânticos 1, versículo 2. Cânticos 1, versículo 2 diz assim: Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Aqui a noiva, ela faz um clamor. Mas eu gostaria de dizer antes que esse livro ele é cheio de metáforas. O que são metáforas? Metáforas é uma figura de linguagem, uma linguagem de figura, na verdade. Na verdade, figuras de linguagem mesmo. E o que a metáfora vai fazer? Ela vai falar de uma coisa usando outra coisa. E por que acontece isso? Por que nós falamos por metáforas? Ou por que normalmente o poeta, né, de forma poética, nós vamos falar sobre com metáforas? Porque quando nós usamos metáforas, ou quando o poeta usa de metáforas, ele está querendo falar sobre algo sem falar diretamente sobre aquilo, usando uma outra figura, porque através disso ele vai falar sobre isso de uma forma mais bonita, de uma forma mais profunda. Então, metáfora é uma figura de linguagem onde nós vai falar de uma coisa falando sobre outra coisa. Não vamos falar diretamente, a gente vai usar uma figura de linguagem para falar sobre algo de forma mais bela e de forma mais profunda. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, quando nós falamos que alguém é uma flor, né? Aquela pessoa é uma flor. Nós não estamos querendo dizer que aquela pessoa é literalmente uma flor. Nós estamos falando das características que se igualam a ela. Por exemplo, aquela pessoa é uma flor, aquela pessoa é bela, aquela pessoa ela é delicada, aquela pessoa ela exala um perfume precioso, não de uma forma física, né? Mas muitas das vezes a pessoa ela tem uma essência tão preciosa, sabe? Algo que é tão agradável. Então nós podemos compará-la com uma flor. Então vamos começar deixando isso claro, que esse livro ele é repleto de metáforas e nós começamos aqui já falando. Na verdade, o livro começa com uma metáfora, porque o beijo é uma metáfora. Entenda que nós estamos interpretando esse livro de um modo espiritual, não de uma forma natural. Então, quando nós vamos falar do beijo, nós estamos falando, usando a amada, na verdade, a amada está usando de uma coisa para falar sobre outra. Então, nós vamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é um trava-língua. Não sei se você consegue dizer aí, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós vamos olhar para dentro da Bíblia para nós decifrarmos ou para nós entendermos todas essas metáforas. Então a amada está clamando por beijo. O beijo
na Bíblia vai falar sobre algo que é sobre intimidade, porque nós vamos ver o beijo no rosto, vamos ver o beijo nos pés, e também vamos ver na palavra beijo na boca, que é isso que a gente acabou de ler, né? Então fala de uma intimidade. Na cultura judaica, os homens, eles se cumprimentam com um beijo no rosto. Então, aqueles que são amigos ou aqueles que são familiares, eles têm esse costume, né? De uma forma de honrar ou de apreciar aqueles que são mais íntimos ou aqueles que são mais próximos, cumprimentar com um beijo no rosto. Então, o que a Amada tá pedindo? A Amada tá pedindo para que o Senhor faça dela alguém íntima, sabe? Alguém que esteja ali nesse ciclo daqueles que são mais íntimos. Vocês lembram que na última aula eu falei que quanto mais íntimo, menor o número de pessoas? Então a Amada tá clamando por isso. Eu quero fazer parte desse número reduzido de pessoas que acessam o ambiente, que acessam esse lugar no seu coração. E aqui ela pede não só beijos, mas ela tá pedindo: beija-me com os beijos da sua boca. A boca vai falar sobre o que procede dela. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Deuteronômios 8:3. Deuteronômios 8:3 diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E a gente vai ver isso também lá em Mateus. Jesus falando: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando ela fala sobre a boca, ela tá falando sobre a palavra. Ela tá pedindo: me beija com os beijos da sua palavra. O que a Amada tá falando aqui? Ela tá pedindo por uma maior revelação de quem Ele é. Porque uma coisa é você ouvir alguém falando sobre o amor que o Senhor sente por você, mas outra coisa é você ouvir do próprio Deus. Quais são as suas afeições, o que Ele pensa sobre você, quais são os sentimentos dele por você. E é isso que a Amada está pedindo. Não mais de forma intermediária, mas de forma direta. Eu quero ouvir da sua própria boca. Lá em Salmos 32, eu vou ler na versão A Mensagem, tá? Uma versão mais contemporânea. Salmos 32, versículo 8 diz assim: deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos e falando diretamente com você. O maior interessado nisso é o próprio Deus. O próprio Deus, Ele é o maior interessado para que nós tenhamos esse acesso, para que essa relação seja direta, não seja uma relação intermediária. Porque uma coisa, como eu estava dizendo, uma coisa é você ouvir de alguém falando sobre Deus. Uma coisa é você ouvir alguém falando sobre esse amor, mas outra coisa é o próprio Deus falando o quanto Ele te ama e o quanto Ele te quer. Outra coisa é o próprio Deus falando de todas as suas afeições, como Ele se sente em relação a você, quais são todos os seus sentimentos, quais são todos os sentimentos dele para você. Isso ninguém pode roubar de você. Isso ninguém pode tirar de você. E é isso que a Amada está clamando aqui. Me faça íntima de você, me torne íntima, me leve para esse lugar de intimidade, esse lugar onde poucos acessam, esse lugar onde poucos vão em ti, Senhor. E me beije com os beijos da sua palavra. As palavras do Senhor que falam sobre o seu amor, as palavras que nos definem, as palavras dele que nos afirmam, as palavras dele que nos diz quem nós somos. Esse é o clamor da noiva. É isso que ela quer dizer quando ela fala. Aqui na minha versão, eu tô falando como que em duas versões, porque tem uma outra versão. Tem uma outra versão que fala:
deixe com que ele me beije. A minha versão tá, se ele me beijasse. Tá um clamor, sabe, como se ela estivesse distante. É um clamor como se ela não tivesse acesso ainda, né? E nessa outra versão é como se a noiva estivesse clamando a alguém superior para que o rei, o noivo, a beijasse. Lá em João, Jesus fala que o próprio Deus, o próprio Pai, que nos atrai para Ele. Então, nós podemos interpretar isso, nessa outra versão, como a noiva, como a amada, ela clamando a Deus Pai, para que alguém que é superior, para que o filho a beije. E aqui, quando ela clama como se ela estivesse distante, né? No começo a gente vai ver que ela faz esse clamor como se ela estivesse distante. Se ele me beijasse. Mas aqui no final, no finalzinho do versículo, ela fala, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. O vinho, mais uma metáfora, porque o vinho nós podemos interpretar na Bíblia de duas formas, como a alegria, né? Porque naquela passagem do Jesus, ele transformando a água em vinho, a gente vai ver que o vinho era a alegria da festa. Mas a gente também pode interpretar como sangue, ou como a própria vida, né? Porque quando nós ceamos, é isso que interpreta o cálice, o vinho, o sangue de Jesus, a própria vida de Jesus em nós. Em algumas versões dizem até mesmo, porque o seu amor para mim é melhor do que a própria vida. Então, aqui ela já não está mais falando de um modo distante. Aqui é como se ela já tivesse provado, sabe? Ela já provou desse amor, ela já provou um instante, eu vou dizer assim. Ela já teve momentos com esse amor e agora ela está clamando por viver novamente, de novo e de novo. Isso que ela viveu com ele, para provar de novo aquilo que foi melhor do que qualquer coisa que ela já provou. Tem um poema que eu costumo dizer para Deus, que diz assim, que em apenas um instante o seu amor foi maior. Em apenas um instante o seu amor, ele é melhor. Em apenas um instante o seu amor foi maior do que todas as minhas dores. Em apenas um instante o seu amor foi melhor do que todos os outros amores. Em apenas um instante o seu amor é melhor do que tudo que eu já provei e vi. Em apenas um instante o seu amor é melhor do que tudo aquilo que eu já vivi. Então eu vejo a amada falando isso, sabe? Eu vejo a amada, na verdade, essa que provou de um instante desse amor e que agora está clamando novamente para viver e provar desse amor que transformou e mudou e foi melhor do que tudo para ela. Porque olha o que ela diz, que as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Ela provou desse amor, ela provou dessa alegria que fez com que todas as outras coisas simplesmente perdessem o valor, que fez com que ela entendesse que ela encontrou o contentamento e a satisfação, a alegria eterna para o seu coração, nesse amor. Mas voltando aqui, onde nós estávamos falando sobre o beijo, sobre ela falar diretamente, sobre ela pedir para que o próprio Deus fale diretamente com ela, para que ela tenha uma revelação da sua palavra. Nós podemos interpretar dessas duas formas. Beija-me com os beijos da sua boca, me traz uma revelação maior da sua palavra. E me deixe ouvir diretamente da sua boca aquilo que o Senhor tem para dizer. Me deixe ouvir diretamente da sua boca essa nova revelação, esse pão fresco que o Senhor me dá diariamente, que me sustenta, que me alimenta. Me deixe conhecer das suas afeições. E esse é o tema central do livro. É importante
É importante a gente falar e entender isso. O que é o tema central do livro? O tema central do livro é conhecer das afeições de Deus. O tema central do livro é conhecer é saber como é que Deus nos vê, como é que Ele nos enxerga. E nós precisamos gastar tempo nisso, nós precisamos investir pesado o nosso tempo nisso, porque às vezes a gente está a todo momento querendo o que o Senhor tem para nós, sabe? O propósito que Ele tem para as nossas vidas, o propósito que Ele tem para a nossa família, para os nossos filhos, para o ministério. Então a gente a todo momento busca em saber o que o Senhor tem para nós, mas a gente não busca conhecer das afeições do Senhor, o que Ele pensa de nós, o que Ele sente por nós. E esse é o tema central desse livro. E que a gente entenda o quanto nós precisamos gastar tempo nisso. As outras coisas, elas são secundárias. Isso é primordial, conhecer o coração de Deus. É o primordial, não aquilo que Ele tem para nós, não aquilo que Ele quer fazer através de nós, não, sabe? São coisas secundárias, mas a nossa vida, a palavra de Deus diz que a eternidade é conhecer a Deus. E eu não sei você, mas eu quero começar a viver essa eternidade aqui. Para mim, a eternidade é conhecer e amá-lo. Como é que nós vamos passar uma eternidade com Ele, com alguém que nós não conhecemos? Né? Como é que nós vamos passar uma eternidade amando alguém a que nós não ama aqui? Então, a eternidade começa aqui, conhecendo e amando o nosso Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós gastamos o nosso tempo, ou melhor, nós escolhemos, antes de qualquer outra coisa, conhecer do coração do Senhor, conhecer das afeições do nosso Deus, sabe? Nós paramos para verdadeiramente se relacionar. Quando nós paramos para buscar conhecer o coração de Deus, nós começamos a ter uma nova perspectiva. Na verdade, é o paradigma da noiva. O que é um paradigma? É isso que eu falei. É uma nova perspectiva. Nós começamos a olhar com uma nova lente. É como um novo óculos, o óculos do amor do Senhor, né? Mas eu falo que nós começamos a olhar a partir dos olhos do nosso Deus. Essa é a nova perspectiva. Nós vamos olhar para nós a partir desse olhar. E nós vamos falar mais sobre isso, sobre esse paradigma da noiva, sobre essa nova perspectiva da noiva. Porque quando nós começamos a olhar a partir dessa nova lente, da ótica de Deus para nós, a gente tem um ditado popular que diz que a beleza está nos olhos daquele que vê. E é exatamente isso. A nossa beleza está nos olhos daquele que nos vê de forma que nenhum outro vê, que ninguém mais vê. E quando nós passamos a olhar a partir dessa lente, a partir da ótica do Senhor, nós vamos entender o quanto nós somos amados. Nós vamos começar a se ver como Ele nos vê, não mais como as pessoas nos vê, não mais como nós mesmos nos vemos, mas como o próprio Deus nos vê. E Ele não nos vê de forma como nós temos sido, Ele já nos vê com a sua obra concluída, com a obra do teu Espírito concluído, e Ele já chama isso para a realidade. Aquilo que não é, Ele chama para a realidade aquilo que não é como já fosse. E nós podemos caminhar e viver essa nova pessoa, viver essa Gisele que há no coração de Deus, sabe? Viver, ser essa Gisele que está nos olhos daquele que me ama. Ele vai me dar essa nova perspectiva. E quando nós temos essa nova perspectiva, quando eu começo a olhar com esse paradigma, o paradigma da noiva, essa nova perspectiva, a perspectiva de uma noiva,
isso não fica apenas no horizontal, ou melhor, no vertical. Isso passa também a se estender para o horizontal. É inevitável. É inevitável. Você conhecer desse amor, isso vai refletir para as pessoas ou para o nosso próximo. Na verdade, isso precisa ser inevitável. No momento que você conhecer desse amor, esse amor precisa transbordar para aqueles que estão te cercando. E essa perspectiva é a mesma coisa. O olhar, esse novo olhar, essa nova lente que nós vamos colocar para olhar para nós também vamos levar isso para a vida. Nós também vamos levar isso para o nosso próximo, nós também vamos levar isso para as pessoas. Eu acho que eu comentei aqui, né, numa das últimas aulas, sobre como o meu olhar para o meu esposo mudou. Como eu comecei a ter uma revelação maior de Deus na vida dele. Por quê? Porque a minha lente mudou, né? Esse óculos me deu essa nova perspectiva e eu pude enxergar mais de Deus nele. Então isso se estende para as pessoas. Quando nós colocamos esse óculos, essa lente do amor de Deus para nos olhar, o Senhor também nos faz ter essa lente para olhar para a vida do nosso próprio, para olhar para o nosso próximo, para ver também o quanto o Senhor ama, o quanto Ele é amado, sabe? E tratar com mais misericórdia, graça e amor. E não sei para vocês, mas isso é lindo. É lindo ver como é que o Senhor, Ele transforma as nossas vidas, a nossa visão a partir do seu amor. E eu tô caminhando aqui pro final. E gostaria de falar também que esse livro, ele foi escrito por um homem, por Salomão. A gente não pode ignorar isso, né? Foi escrito por Salomão. Foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas foi escrito por um homem, Salomão. E quando eu olho para esse comecinho aqui, como começa o livro, eu vejo que Salomão começa falando ou contando essa história de amor sobre uma experiência que ele mesmo teve. Porque se nós formos ver na história que é contada sobre Salomão, nós vamos ver que Deus aparece para Salomão e ele pergunta ele fala para Salomão que ele pode escolher, pedir o que ele quiser, que o Senhor ele vai conceder. É como se o Senhor desse um cheque em branco ali para Salomão e Salomão podia escolher aquilo que ele quisesse. E o que Salomão escolhe? Salomão, na verdade, o que ele pede? Ele pede sabedoria. E se a gente for olhar para o livro de Provérbios, em que fala sobre a sabedoria, um dos livros que Salomão escreveu, Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Esses 3 livros são livros de sabedoria e esses 3 livros são livros poéticos, né? São livros que nos ensinam em sabedoria de forma poética. E lá em Provérbios, ele vai falar de sabedoria não como algo, mas como alguém. Não como uma coisa, mas como uma pessoa. E nós sabemos quem é. Então, nós vamos entender que Salomão, ele não está pedindo algo, ele está pedindo por alguém. Ele está pedindo pelo próprio Deus. É como se Salomão entendesse, é como se ele falasse para Deus, sabe? Deus, ninguém mais vai governar, ninguém mais vai reinar com sabedoria sobre o seu povo além de ti, como o Senhor. Então vem e reine com sabedoria sobre o seu povo através da minha vida. Esse foi o pedido de Salomão para Deus. Ele pediu por Deus. Vem governar com maestria sobre o seu povo através da minha vida. Então, quando eu olho lá para essa experiência de Salomão, eu vejo que ele começa esse livro que ele escreveu da mesma forma. Por quê? Porque a amada, ela poderia estar pedindo qualquer coisa aqui, mas ela está pedindo por mais do Senhor. A amada, ela poderia estar pedindo por qualquer coisa, mas o que a amada está pedindo? Eu quero ser íntima. Eu quero fazer parte daqueles que acessam e descansam no seu amor. Aqueles que encontram paz no seu amor, descansam no seu amor. Aqueles que têm uma revelação tão grande do quanto o Senhor nos ama, que faz com que todas as outras coisas percam valor. Faz com que tudo
simplesmente seja reduzido a nada, mediante a tudo aquilo que o Senhor é. Sabe, encontrei o meu tesouro. Ele começa o livro de Cânticos como se fosse aquela mesma experiência, onde ele não queria mais nada a não ser Deus. Assim como a amada está pedindo, ela não quer mais nada, ela só quer mais dele. Ela quer só se tornar mais íntima, ela quer uma revelação maior de quem ele é, uma revelação maior da sua palavra. Ela quer mais uma vez provar desse amor, provar das suas carícias, sabe? Dos deleites perpétuos que é esse amor, das delícias eternas desse amor. É isso que ela está pedindo. Percebe que toda a lista, tudo que ela está pedindo aqui é só sobre ele. A lista inteira dela é ele. A lista inteira dela é ele. Sabe, o Senhor, Ele quer nos levar para esse lugar, onde a nossa lista de petições ela é reduzida a nada, mediante a tudo aquilo que Ele é. Onde nada mais importa, porque nada é maior e nada é melhor que o seu amor. Sabe, até mesmo aquilo que a gente achava tão importante se torna tão insignificante, mediante aquilo que nós temos com Ele. E não que nós não podemos pedir ou falar sobre outras coisas. Mas sabe, o Senhor, Ele nos chama por quarto. Jesus fala, ó, entra no seu quarto e fecha a porta. O Senhor está falando de um lugar de intimidade. Ele poderia falar de qualquer outro lugar da casa, mas Ele fala do quarto. O quarto é um lugar de intimidade. Sabe, no nosso relacionamento conjugal, no momento em que nós temos de maior intimidade, a gente não quer falar de problemas. A gente não quer falar sobre o menino que está bagunçando, o boleto que a gente não pagou, a pessoa que está nos perseguindo no serviço, não. A gente só quer nos entregar às delícias do seu amor e se satisfazer um no outro. E o Senhor nos chama para esse lugar, onde nós vamos se entregar totalmente ao seu amor. As outras coisas, elas vão ser apenas coisas. Ele fala isso quando Ele diz para nós buscarmos o seu reino, para nós buscarmos Ele. As outras coisas, elas vão se tornar apenas coisas mediante a tudo aquilo que Ele é. E como eu disse, não que a gente não pode falar com Ele sobre todas as outras coisas. Eu falo com Deus o dia inteiro, eu converso com Ele, eu peço. Mas o Senhor, Ele nos convida para esse lugar, sabe? Esse lugar de intimidade, onde a gente não quer falar de outra coisa senão sobre Ele. Onde a gente não quer outra coisa senão Ele. Onde nada mais importa senão Ele. Nesse lugar onde a nossa lista inteira é sobre Ele. Ele não é somente mais um item da nossa lista ali de petições. Ele é a nossa lista inteira. Ele é o anseio, todo o anseio do meu coração. Sabe, quando o nosso coração se volta totalmente para Ele, está totalmente nele. Então, as outras coisas, elas podem nos ser acrescentadas. Sabe por quê? Porque o Senhor vai ver que aquilo não tem mais no nosso coração, então Ele pode confiar algo para nós. Porque nós não vamos se perder com aquilo que Ele vai nos confiar. Há um lugar onde nada mais importa. Há um lugar nesse amor, há um lugar no coração do Senhor que nós encontramos paz e descanso, contentamento, satisfação, prazer eterno para o nosso coração. A gente entende como a amada entendeu aqui, que esse amor é melhor do que a própria vida. Todas as outras coisas, elas perderam valor, elas se tornaram insignificantes mediante ao nosso Senhor.
mediante aquilo que eu tenho com Ele, mediante a nossa relação, que como a canção que eu já compartilhei com vocês, a nossa relação que não é apenas um romance de verão, porque eu deixei o meu coração para sempre em suas mãos. Não é apenas um romance de verão, porque eu sei que eu estou segura nas suas mãos e o seu amor é para sempre. Sua eu serei eternamente. Que os nossos olhos estejam naquilo que é eterno, nessa relação que é eterna, nessa relação que é para sempre. E a gente finaliza a nossa aula aqui. E gostaria de continuar colocando tudo isso que a gente está conversando, tudo isso que nós estamos partilhando como algo prático, né? Vocês estão grifando aí os textos? Vocês estão fazendo disso uma linguagem de oração? Hoje eu quero falar para vocês colocarem seus olhos em Jesus. Buscar esse lugar de conhecer as afeições do Senhor. O que Ele sente por você. A minha oração vai ser essa oração para finalizar. Algo simples, mas essa tem sido a verdade do meu coração. Na verdade, esse também tem sido o clamor do meu coração. E eu gostaria de orar, aprendendo aqui com a amada, clamar para que o Senhor nos torne íntimos, na verdade, íntimas dele. Eu gostaria de fazer isso com o meu teclado, ao invés desse fundo musical. Você pode mais uma vez fechar seus olhos. Vamos fazer esse mesmo clamor que a amada fez. Senhor, nos beije com os beijos da sua palavra. Senhor, nos faça de nós aquelas que fazem parte dos seus ciclos de intimidade. Nos leva para esse lugar onde poucos têm acesso. Que nós te toquemos com o nosso amor, que nós possamos também te tocar de forma profunda com o nosso amor, assim como o Senhor tem nos tocado de forma tão profunda com o seu amor. Senhor, nós não queremos mais falar como que se nós estivéssemos tão distantes. Deus, mas nós já provamos que o seu amor é melhor que tudo. Se há alguém aqui que ainda não provou desse amor, Senhor, eu oro para que ela experimente. O Senhor é o mais interessado para se revelar, para que o seu amor seja revelado para nós. O Senhor é o mais interessado, Senhor, para que nós possamos te conhecer e então viver em resposta a teus nossos corações totalmente voltados, Senhor, para as suas afeições. Não nos deixe passar uma vida sem te conhecer. Não nos deixe passar uma vida sem amar você. A eternidade é te conhecer e amar você. E nós queremos começar a viver essa eternidade agora com você, ó meu amado. O seu amor é melhor que tudo que eu já provei. O seu amor é alegria. Nós queremos encontrar a alegria, a satisfação, contentamento para o nosso coração nesse amor. Nós queremos, Senhor amado, nos entregar totalmente aos deleites do seu amor.
Nós queremos provar das delícias perpétuas desse amor. Ah, Senhor, então nós seremos totalmente satisfeitas. Ah, Senhor amado, então, Senhor amado, tudo que há em nós será suprido no momento em que nós conhecermos, Senhor, do seu amor. No momento em que nós sabemos o quanto nós somos amadas, Senhor amado, cada vão, cada espaço, cada lacuna, tudo que há em nós será satisfeito. Tudo que há em nós será suprido por esse amor que é maior do que tudo. Nos dê essa nova perspectiva. Coloque em nós essa lente. Queremos olhar a partir da sua ótica. Queremos enxergar a partir do seu amor. Continue se revelando para nós dia após dia. Todos os dias. Amadureça-nos para ti, Senhor. Enfeita-nos com seus colares, com as suas joias. Queremos ser a sua noiva ataviada. O Senhor merece uma noiva bela, adornada, preparada para ti, madura para ti. Amadureça-nos nessa relação. Queremos viver para sempre essa história de amor, essa eterna paixão. Inflame os nossos corações de amor por ti. Que esse estudo seja lenha para os nossos corações. Que talvez corações ainda frios, talvez corações mornos, Senhor amado, mas que seja lenha tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui conosco, que isso seja lenha para que os nossos corações comecem a se inflamar de novo. Essa pessoa que deixou com que o amor esfriasse, ou talvez essa pessoa, Senhor, que não conheceu e ainda não provou desse amor, que ela prove, que ela te encontre, que ela te conheça. E que essa chama, que talvez esteja ainda tão pequena, ela comece a queimar. Ela comece a reacender. E esse amor venha inflamar. E nós venha inflamar em nós. E nós fiquemos enfermos de amor por ti. Nós te amamos e queremos te amar mais. Nós te queremos e queremos te querer mais. Eu amo ser amada por ti. E eu amo amar a ti. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Por hoje é isso, gente. Que o Senhor continue ministrando mais e mais no coração de cada uma de vocês. Um abraço e até a próxima.